Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite está em Tiago, capítulo 3, verso 13, que diz assim: Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Devemos tomar todo cuidado, com o que nos está motivando na vida. Não devemos querer ter ou ser alguém porque achamos que o outro tem ou é, Porque normalmente, queridos, nós vivemos numa realidade onde nós somos o que nós temos, Diante do mundo é assim, você é o que você tem e não quem você é, Você não é um ser humano, você é alguém qualificado de acordo com aquilo que você tem. E é de certa forma até meio que natural um passar por cima do outro muitas vezes para ter as coisas, para ser alguém, Mas para Deus é totalmente diferente, Ele nos alerta mais à frente que esse tipo de desejo egoísta, de querer ter, de querer vencer, de querer o cargo a todo custo, de querer ter aquela determinada pessoa a todo custo, e principalmente quando a gente quer porque o outro tem, ou a gente acha que o outro tem, é muito, muito pior, Quando os nossos sonhos, desejos, relacionamentos são dirigidos pela inveja ao outro, é sinal que não é o Espírito Santo que está fazendo morada dentro de nós, Se uma pessoa é conduzida por esses tipos de desejo, ela não está sendo conduzida pelo Espírito Santo, Há quem se ache sábio por passar a perna nos outros, Mas Deus diz que de sábio essa pessoa não tem nada, E essa espécie, lá no versículo 15, Deus fala assim, essa espécie de sabedoria não vem do céu. No 17 ele diz, a sabedoria que vem do céu é antes pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia. A verdadeira sabedoria nos leva a sermos gratos por tudo e nos alegrarmos com as bênçãos que os outros recebem. Nós sabemos, quem é conduzido pela verdadeira sabedoria, quem é conduzido pelo Espírito Santo, sabe que ele não precisa passar a perna em ninguém para ter aquilo que ele precisa, Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos e às vezes até mais, porque Ele nos ama, Quando nós obedecemos a palavra dEle, Ele nos abençoa, De acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que vai nos edificar, nos fazer bem, E também vai alcançar a vida das outras pessoas, porque tudo que Deus faz na nossa vida, Deus faz pensando na gente e também naquilo que vai poder proporcionar para o outro, Deus sempre pensa em todos de uma forma geral,
E então, nós sabemos, né, que Ele está conosco, nós não precisamos passar a perna em ninguém, né, que Ele nos abençoe e nós nos alegramos quando nós vemos o outro vencendo, né? Não é porque de repente a gente não tem naquele momento que quer dizer que Deus não tá nem aí pra gente, ou a gente faz com a força do nosso braço ou a gente nunca vai ter, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Ou a gente achar que a gente vive numa pendenga, num sofrimento terrível e acha aquilo uma injustiça da parte de Deus, mas por que você não está sendo abençoado, né? Muitas vezes as pessoas não estão sendo abençoadas por Deus justamente porque elas não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, elas estão sendo conduzidas por outro, né? Outro Deus, digamos assim, né? Deus mesmo só existe o Deus lá de cima, Criador dos céus e da terra, né? Mas a palavra do Senhor diz que tem o Deus deste século, né? Que é o diabo, né? Ele se faz ali de Deus e automaticamente quando a pessoa faz a vontade de um determinado ser, né? Que ela presta sacrifícios a ele, intencionalmente ou não, o Deus dela é aquilo, né? Assim como Deus fala que quando nós servimos o dinheiro se torna o nosso Deus, né? Quando nós servimos alguma coisa, quando a gente idolatra alguma coisa, aquilo lá não se torna o nosso Deus, né? E Deus diz assim, lá no 18, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz. Ou seja, se você produz paz, se você planta paz, você vai colher paz, né? Se você não planta paz, você não tem como querer receber paz, né? Se você não anda de acordo, não adianta você querer ser abençoado, porque você vai cada vez ver o outro prosperar e você vai indo para a ruína cada vez mais, né? Ou então, às vezes, muitas pessoas se entregam ao mundo das trevas, né? Tanto no sentido espiritual quanto no sentido de crime e tudo mais, achando que é um caminho mais fácil, né? Porque Deus não tá nem aí, porque Deus não existe, isso e aquilo, né? Ah, mas o outro lá também me dá, né? O lá de baixo também me dá. Ele dá, meu querido, mas ele dá por quê? Porque ele quer fazer com que você perca o que é mais precioso para Deus, que é a tua alma, né? O Senhor fala que a nossa alma vale mais do que qualquer pedra preciosa, que quando uma alma aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que lá no céu os anjos fazem festa por causa de uma alma, né? Então, o valor de uma alma e Jesus, né, que se entregou naquela cruz por nós, por nossas almas. E ele não pensou na terra como um todo, ele pensou em cada um de nós. Então é claro que o inimigo vai te oferecer aquilo que você quer, mas o preço é bem caro, porque o preço é preço da alma, né? Quantas pessoas que relatam que serviram ao inimigo e depois que elas se arrependeram, que elas enxergaram quem era Deus de verdade, que elas quiseram retroceder, muitas levaram anos para conseguir firmar, sabe, conseguir se libertar de todas as cadeias que o inimigo tinha colocado sobre a vida dela, porque você faz um pacto de alma, né? Você meio que fica devendo a sua alma, muitas vezes sem saber, ou às vezes a pessoa até entrega mesmo, porque ela não tem a noção, né, do que vai acontecer depois. Gente, quem vai para o inferno é perpetuamente, não existe uma saída, não existe um tempo, vai ficar 1000 anos e vai acabar. Não vai acabar, nunca vai acabar. Quando a gente vai para o céu, lá é só paz, não tem sentimento ruim nenhum, tudo de bom, tudo de mais lindo, de mais maravilhoso. Já lá no inferno, você tem consciência de tudo. Então você fica no loop, lembrando de tudo aquilo de ruim, de todas as palavras, todas as oportunidades de arrependimento, sabe? Todas as feridas que você causou, todas as feridas que você recebeu, e fora que os demônios ficam lá te atormentando, te machucando, tá bom? O inferno é tão bom que nem os demônios querem ficar lá. Deus é um Deus de paz, né? O Deus da inveja é o diabo, que tirou ele
e a terça parte dos anjos do céu foi a inveja que ele tinha de Deus. E assim como ele só tem ruína na vida dele, assim como ele só tem ruína na vida dele, aqueles que são conduzidos pela inveja, como ele foi conduzido pela inveja, vão acabar em ruína do mesmo jeito. Amém? Então não se deixe dominar pela inveja. Amém? O Eterno te ama.